Algo começou a mudar sem fazer barulho. Não houve anúncios, não houve palavras de ordem, não houve um sinal claro que marcasse o início. Simplesmente, muitos homens, em lugares distintos e vidas muito diferentes, começaram a sentir a mesma incomodidade. Uma sensação persistente de que algo não encaixava, de que o que viam não coincidia com o que lhes era dito que deveriam aceitar. No início foi dúvida, depois confusão. Em seguida, uma observação mais atenta. Olharam com calma cenas que antes justificavam, palavras que antes perdoavam, atitudes que antes minimizavam. E pouco a pouco, quase sem perceber, começaram a ver um padrão. Um rosto que nem sempre coincidia com o discurso. Expectativas elevadas, envoltas numa linguagem de direito inquestionável. Exigências firmes, acompanhadas de uma ausência total de autocrítica. Promessas de igualdade que, na prática, só funcionavam numa direção. Não foi ódio o que surgiu. Foi clareza. Uma clareza dura, incômoda, impossível de ignorar. A clareza de entender que muitas vezes não lhes era pedido amor, mas tolerância. Não lhes era oferecida reciprocidade, mas obrigação. Não se buscava compreensão mútua, mas validação constante. E quando tentavam apontar isso, eram acusados de não entender, de ser frios, de ser insuficientes. Esse foi o verdadeiro ponto de ruptura. Quando o homem deixa de se perguntar o que está fazendo de errado e começa a se perguntar o que está vendo realmente. Porque uma vez que o padrão é reconhecido, não se pode mais fechar os olhos. E essa tomada de consciência, lenta mas profunda, muda tudo. À medida que essa clareza se consolida, os homens começam a notar algo que antes passava despercebido ou era facilmente justificado. Não é um detalhe isolado, nem uma má experiência pontual. É um padrão que se repete com muita frequência para ser coincidência. A exigência de padrões elevados que, curiosamente, não se aplicam a quem os impõe. Observam como se pede estabilidade sem oferecê-la, compromisso absoluto enquanto se mantém opções em reserva, maturidade emocional acompanhada de reações infantis. Fala-se de igualdade, mas só quando convém. Invoca-se o merecimento como se fosse um direito automático, desconectado do esforço, da coerência ou da responsabilidade pessoal. O que antes se disfarçava de saber o que se quer, começa a se revelar como uma lista de demandas desconectadas da realidade. Alguns homens lembram perfis, conversas, expectativas enumeradas com precisão quase matemática. Altura mínima, renda específica, ausência total de erros passados, disponibilidade emocional constante, mas sem necessidades próprias. Tudo perfeitamente definido, como se a outra pessoa fosse um produto sob medida. E, no entanto, quando olham para o outro lado da balança, descobrem uma ausência total de autocrítica. Nenhuma pergunta incômoda, nenhum questionamento interno, nenhuma correspondência entre o que se exige e o que se oferece. Esse desequilíbrio é o que realmente começa a incomodar, porque não se trata de ter padrões. Todos os têm. Trata-se da incoerência, de exigir perfeição enquanto se pede compreensão infinita, de reivindicar privilégios envoltos numa linguagem de direitos inquestionáveis. E quando essa contradição se torna evidente, muitos homens começam a se perguntar se o problema não era a sua falta de esforço, mas as próprias regras do jogo. Com o tempo, a atenção se desloca para outro fenômeno impossível de ignorar. Não ocorre uma única vez, nem em um único contexto. Repete-se com uma regularidade inquietante. Após uma traição, de uma explosão de raiva, de um ato claramente prejudicial, o relato muda de forma quase instantânea. Quem provoca o caos se apresenta como a vítima. Quem fere, chora. Quem cruza limites exige compreensão. Muitos homens começam a reconhecer a mesma sequência. Uma infidelidade vem à tona e, em vez de assumi-la, a história é reescrita. O problema não foi a ação, mas a reação. Não foi a decisão tomada,
mas a falta de atenção prévia. A responsabilidade se dilui até desaparecer, substituída por um discurso emocional que busca simpatia imediata. Lágrimas públicas, mensagens ambíguas, confissões calculadas. Tudo é exposto, documentado, compartilhado, esperando validação. E o mais desconcertante não é apenas o comportamento em si, mas a resposta que geralmente recebe. Apoio massivo. Justificativas automáticas. Frases que absolvem qualquer ato para manter intacta a imagem de vítima. O dano causado fica em segundo plano. As consequências são apresentadas como injustiças. O foco se desloca completamente. Esse momento marca outro ponto de ruptura. Porque o homem deixa de discutir os fatos e começa a questionar o enquadramento completo do relato. Compreende que não se trata de um erro isolado, mas de uma estratégia repetida. Uma forma de evitar toda a prestação de contas. E quando isso é visto com clareza, torna-se impossível não se perguntar quantas vezes antes aceitou culpas que nunca lhe pertenceram. Depois de identificar esse padrão de vitimismo, muitos homens começam a notar outra força que atravessa silenciosamente as relações modernas. Nem sempre se apresenta como ambição ou desejo de crescer. Muitas vezes chega disfarçada de algo aparentemente inofensivo, a busca constante por atenção. Um curtir, uma mensagem privada, uma notificação que parece trivial, mas que pouco a pouco adquire um peso desproporcionado. Percebem como relações estáveis, construídas durante anos, começam a cambalear por mínimos sinais de validação externa. Um comentário de alguém semi-desconhecido, um perfil com um selo azul, uma atenção fugaz que se interpreta como promessa. O que antes era uma fantasia se torna prioridade. A realidade cotidiana perde valor diante da ilusão de algo melhor, mais excitante, mais visível. Muitos homens observam com incredulidade como essa validação externa se confunde com o significado. Um acompanhamento é interpretado como interesse real. Uma mensagem ambígua se torna uma história completa, e nesse processo, decisões irreversíveis são tomadas com base em expectativas que nunca tiveram fundamento. Quando a fantasia desmorona, o dano já está feito. O mais perturbador é a convicção com que se defende esse comportamento. Não é reconhecido como impulsividade, mas como seguir o que se sente. Não é visto como irresponsabilidade, mas como empoderamento. Mas por trás desse discurso, o que resta é um vazio difícil de esconder. Porque a atenção é efêmera, a fama passageira. E quando se dissipa, muitos homens entendem que não perderam um relacionamento por falta de amor, mas por terem sido substituídos por uma ilusão. Com essa ilusão já instalada, aparece um mecanismo ainda mais desgastante. Cada emoção negativa encontra um responsável externo. Se há insatisfação, a causa é evidente. Se há ansiedade, alguém mais falhou. Se surge o tédio, é porque o outro não foi suficiente. Pouco a pouco, muitos homens começam a notar que qualquer mal-estar acaba os apontando, sem exceção. Observam como a narrativa se repete com precisão quase mecânica. Quando há silêncio, é frieza. Quando há atenção, é pressão. Se propõe planos, não é criativo. Se dá espaço, é distante. Se escuta, é fraco. Se impõe limites, é controlador. Não importa o que faça. O resultado é sempre o mesmo. A responsabilidade nunca muda de lugar. O inquietante não é apenas a crítica constante, mas a ausência total de reflexão interna. Raramente aparece a pergunta incômoda: e se a origem do mal-estar não está fora? E se a insatisfação não se deve a uma falha alheia, mas a um vazio próprio? Essa possibilidade quase nunca é contemplada. É mais simples transformar o conflito interno em acusação externa. Com o tempo, esse padrão corrói algo fundamental. O homem deixa de se sentir companheiro e começa a se sentir culpado por existir. Aprende a andar com cuidado, a medir cada palavra, a antecipar reprovações. Mas nada disso resolve o problema. Porque o problema não era sua conduta,
Era a necessidade constante de descarregar a frustração em alguém mais. E quando essa verdade se torna evidente, surge uma pergunta inevitável. Se faça o que fizer sempre será insuficiente. Por que continuar tentando demonstrar algo que nunca será reconhecido? A partir daí, muitos homens começam a perceber algo ainda mais inquietante. Já não se trata apenas de culpas constantes, mas de uma distorção sistemática da realidade. Conversas que lembram com clareza são reinterpretadas. Discussões que ocorreram de uma maneira concreta são reescritas com um significado completamente distinto. O que foi um desacordo normal se torna, de repente, uma prova de abuso. O que foi uma reação defensiva passa a ser descrito como agressão. Esse processo não ocorre de repente. É sutil, progressivo. Primeiro se questiona o tom, depois a intenção. Mais tarde, a própria memória. Isso não aconteceu assim. Você está exagerando. Sempre faz o mesmo. Com o tempo, o homem começa a duvidar de suas próprias lembranças. Pergunta-se se realmente disse o que lembra ter dito, se reagiu como acredita ter reagido. E essa dúvida constante enfraquece. Alguns homens, levados por essa confusão, começam a documentar as discussões. Não para atacar, mas para se proteger. Gravações, mensagens, provas de algo que antes se supunha evidente. E o que essas provas revelam é perturbador. Calma interpretada como frieza. Paciência descrita como passividade agressiva. Limites convertidos em controle. A distância entre a acusação e a realidade torna-se impossível de ignorar. E nesse momento, algo se rompe definitivamente. Porque o problema já não é o conflito, mas a sensação de estar vivendo dentro de um relato que muda conforme convém. Um relato onde os fatos importam menos que a narrativa. E quando um homem entende que sua percepção sempre será questionada, começa a se perguntar quanto tempo mais pode viver assim sem perder a si mesmo. Com o passar do tempo, muitos homens começam a notar como certos comportamentos que antes eram considerados sinais de alerta, agora se apresentam como virtudes. A desordem emocional se redefine como liberdade. A impulsividade é celebrada como autenticidade. O conflito constante se disfarça de paixão. E qualquer tentativa de apontar as consequências é rotulada como julgamento ou falta de compreensão. Observam como decisões claramente autodestrutivas são envoltas em uma linguagem atraente, quase inspiradora. Mudanças bruscas, rupturas desnecessárias, condutas que corroem a estabilidade são justificadas com frases que soam bem, mas que evitam qualquer análise profunda. Não se fala do impacto a longo prazo, nem das feridas que são deixadas para trás. Só importa a sensação imediata, a emoção do momento, a atenção recebida. O que mais desconcentra é a facilidade com que o caos se torna identidade. Quanto mais intensa é a turbulência, mais se interpreta como sinal de força. A calma, por outro lado, é percebida como tédio. A estabilidade é associada à estagnação. E assim, relações que poderiam ter sido espaços de crescimento transformam-se em cenários de desgaste contínuo. Nesse contexto, muitos homens compreendem que não estão diante de simples diferenças de caráter, mas diante de uma inversão completa de valores. Onde antes se buscava equilíbrio, agora se glorifica a ruptura. Onde antes se falava de responsabilidade, agora se impõe a desculpa. E quando o caos deixa de ser uma etapa para se tornar estilo de vida, o homem começa a se perguntar se ficar não significa, na realidade, renunciar à sua própria paz. A partir desse ponto, muitos homens começam a se confrontar com uma verdade incômoda que antes preferiam não encarar de frente. Não se trata apenas de comportamentos presentes, mas de relatos cuidadosamente construídos sobre o passado. Histórias suavizadas, detalhes omitidos, versões incompletas que parecem inofensivas até que, inevitavelmente, deixam de se sustentar. No início, a mentira se apresenta como algo menor. Isso não importa. É melhor não remexer no passado. Não tem nada a ver conosco. Mas com o tempo,
as peças começam a se encaixar de forma inquietante. Comentários descuidados, memórias alheias, confissões que não coincidem. E quando a verdade emerge, não o faz de maneira gradual, mas como um golpe seco que racha tudo o que foi construído. Muitos homens descobrem então que o problema nunca foi o passado em si, mas o engano. Não se trata de julgar decisões anteriores, mas de entender por que foi necessário ocultá-las. Porque a confiança não se rompe pelo que alguém fez antes de te conhecer, mas pela manipulação deliberada da verdade no presente, pela sensação de ter sido privado de uma escolha consciente. Esse momento é decisivo. O homem compreende que já não pode se apoiar no que escuta, nem no que lhe foi prometido. Começa a questionar cada palavra, cada explicação, cada justificativa. E quando a dúvida se instala nesse nível, a relação deixa de ser um espaço de segurança para se tornar um terreno instável, onde nada parece firme. Porque sem verdade, não há confiança. E sem confiança, todo o resto se torna insustentável. Nesse processo de observação, muitos homens chegam a um ponto que já não podem ignorar. Não tem a ver com discussões, nem com expectativas, mas com algo mais básico: a forma como sua dor é tratada. Dor física, emocional, psicológica. Descobrem que, em demasiadas ocasiões, esse sofrimento não só é minimizado, mas diretamente ridicularizado. Começam a recordar momentos concretos, doenças tratadas como exageros, cansaço interpretado como fraqueza, angústia emocional convertida em motivo de zombaria. Quando um homem expressa mal-estar, exige-se-lhe força imediata. Lembra-se-lhe que não é para tanto, que há coisas piores que os homens não deveriam reclamar. Sua dor se torna um incômodo, algo desconfortável que deve ser ocultado para não quebrar a imagem esperada. O mais duro não é a falta de ajuda, mas a falta de empatia. A sensação de que seu sofrimento não merece atenção real, que sua resistência é obrigatória, mas sua fragilidade é inaceitável. Alguns homens chegam a entender que, nesses momentos críticos, estão sozinhos, mesmo acompanhados. Que a pessoa que deveria ser um apoio se torna um juiz. Esse descobrimento marca um limite claro. Porque o respeito pode ser discutido, negociado, reconstruído. Mas a empatia não. Quando a dor de alguém é trivializada de forma constante, algo essencial se perde. E muitos homens, ao reconhecer isso, entendem que não se trata de aguentar mais, mas de se perguntar se permanecer em um lugar onde seu sofrimento não importa tem algum sentido. Após esse desprezo pela dor masculina, muitos homens começam a identificar outro padrão que se repete com demasiada facilidade: a constante busca de desculpas para evitar qualquer responsabilidade. Nada ocorre por decisão própria. Sempre há um fator externo que explica tudo. O caráter, a infância, a ansiedade, o estresse, inclusive forças invisíveis que servem como justificativa perfeita para qualquer conduta. Observam como erros claros se diluem em explicações intermináveis. A traição se converte em reação emocional. A agressividade se redefine como insegurança. A falta de respeito se apresenta como autenticidade sem filtros. E quando alguém tenta apontar o dano causado, a conversa se desvia para o sofrimento de quem o provocou. O foco muda. A consequência desaparece. Esse mecanismo resulta especialmente esgotador porque bloqueia qualquer possibilidade de mudança. Se tudo é causado por algo externo, então ninguém é realmente responsável. Não há espaço para a reflexão, nem para a correção, nem para o aprendizado. Só há justificativas que se encadeiam umas às outras, criando uma narrativa onde assumir culpa é desnecessário e pedir perdão é opcional. Para muitos homens, este ponto se torna um sinal definitivo. Entendem que não estão diante de simples erros humanos, mas ante uma negativa sistemática a prestar contas. E sem responsabilidade, qualquer relação fica presa em um ciclo interminável de dano e desculpa.
Nesse momento, a pergunta deixa de ser como arrumar a situação e passa a ser se vale a pena continuar tentando algo que nunca se reconhece como quebrado. Depois de atravessar tantas contradições, muitos homens chegam a um estado que não é raiva nem ressentimento, mas cansaço. Um cansaço profundo, acumulado, que não se manifesta em gritos nem discussões, mas em silêncio. Já não sentem a necessidade de explicar, de convencer, de justificar cada gesto. Começam a se retirar pouco a pouco, não como castigo, mas como mecanismo de proteção. Observam como anos de paciência, diálogo e esforço não produziram equilíbrio, mas novas exigências. Cada limite imposto foi interpretado como ameaça. Cada tentativa de pôr ordem foi vista como controle. E assim, o homem compreende que não importa o quanto ceda, nunca será suficiente. Não porque falhe, mas porque o conflito não precisa de solução para se manter vivo. Essa retirada nem sempre é evidente. Não há batidas de porta nem cenas dramáticas. É uma desconexão gradual, menos palavras, menos envolvimento emocional, menos energia investida em algo que parece não devolver nada. O homem deixa de tentar arrumar o que não depende dele, deixa de assumir responsabilidades que não lhe correspondem. E nesse processo, começa a recuperar algo que havia perdido: a calma. Esse silêncio costuma ser mal interpretado. É acusado de frieza, de indiferença, de falta de compromisso. Mas a realidade é outra. É o resultado de ter entendido que insistir só prolonga o desgaste, que ficar nem sempre é sinal de amor e que partir às vezes é o último ato de respeito para consigo mesmo. Com essa retirada silenciosa já em andamento, muitos homens começam a ver com maior nitidez outro fenômeno que antes tentavam minimizar. Nem sempre se apresenta como abuso evidente, mas como algo socialmente aceito, inclusive celebrado. A utilização sistemática da atenção, do tempo e dos recursos masculinos sem intenção real de reciprocidade. Uma dinâmica que se disfarça de amizade, de flerte inofensivo ou de simples apoio, mas que no fundo responde a um cálculo frio. Observam como alguns vínculos se sustentam unicamente enquanto aportam algo tangível. Pagamentos, favores, presentes, validação constante. A relação se mantém viva não por conexão, mas por utilidade. E quando essa utilidade diminui, o interesse desaparece sem explicações. Não há ruptura, porque nunca houve compromisso. Apenas uma transição rápida para outra fonte de recursos. Esse padrão se torna ainda mais evidente quando é verbalizado sem pudor. Histórias contadas como anedotas engraçadas. Listas implícitas de homens para distintos fins, um para ouvir, outro para pagar, outro para resolver problemas. Tudo apresentado como engenhosidade ou empoderamento, sem uma única menção ao impacto humano desse comportamento. A exploração se normaliza quando é envolta em humor ou justificada como sobrevivência emocional. Para muitos homens, esse descobrimento é devastador. Não por ingenuidade, mas por se darem conta de quantas vezes confundiram interesse com conveniência. De quantas conexões acreditaram sinceras quando eram apenas funcionais. E nesse momento, algo se rompe definitivamente. Porque ninguém quer se sentir reduzido a um recurso substituível. Essa compreensão reforça a decisão de se retirar. Não por rancor, mas por dignidade. Porque quando o vínculo se baseia no que se pode oferecer e não em quem se é, ficar deixa de fazer sentido. À medida que essa consciência se consolida, muitos homens começam a identificar outro desgaste silencioso que havia se tornado cotidiano. Não chega de repente nem com grandes explosões, mas através de pequenas correções constantes, comentários aparentemente insignificantes que, somados, constroem uma sensação de insuficiência permanente. Nada está totalmente bem. Nada é suficiente. Sempre há algo a melhorar, corrigir ou reprovar. Observam como gestos que antes nasciam do cuidado se transformam em provas.
como ações normais se convertem em evidências de falta de interesse. A forma de falar, de vestir, de se organizar, de chegar uns minutos atrasado, de escolher uma marca errada. Tudo é registrado, tudo é lembrado, tudo é utilizado. A relação deixa de ser um espaço de apoio para se tornar um exame contínuo, onde a reprovação parece inevitável. O mais prejudicial não é a crítica em si, mas sua assimetria. O respeito se apresenta como uma recompensa que deve ser ganha diariamente, enquanto o desprezo é exercido sem consequências. Exige-se admiração, mas oferece-se desdém. Pede-se esforço, mas responde-se com desvalorização. Com o tempo, o homem entende que não está sendo visto como um companheiro, mas como um projeto defeituoso que nunca alcança o padrão esperado. Esse ambiente acaba por quebrar algo essencial. A motivação desaparece. A vontade de agradar se apaga. Porque quando cada ação é interpretada em chave negativa, mesmo o esforço mais genuíno perde sentido. E então, chega a decisão inevitável. Não como ato impulsivo, mas como resultado lógico. Abandonar não por falta de amor, mas porque sem respeito não há vínculo que possa se sustentar. E quando o respeito desmorona, o que resta já não é uma relação, mas um desgaste sem fim. Com o respeito já corroído, muitos homens começam a compreender o ambiente que alimenta e reforça esses comportamentos. Não surge do nada. Constrói-se dia a dia em espaços onde a comparação constante substitui a reflexão e onde a validação externa se confunde com verdade. As redes sociais não só mostram realidades filtradas, criam expectativas infladas que raramente se sustentam fora da tela. Observam como vidas ordinárias são medidas com padrões extraordinários. Viagens alheias, corpos editados, relações convertidas em espetáculo. Tudo se apresenta como norma, não como exceção. E quando a realidade não alcança esse ideal, aparece a frustração. Mas em vez de questionar o modelo, busca-se um culpado próximo. O parceiro, o contexto, o mundo inteiro, qualquer um menos a si mesmo. Nesse ecossistema, a mentalidade de vítima encontra terreno fértil. Cada desacordo é reinterpretado como ataque, cada limite como controle, cada diferença como abuso. A linguagem terapêutica pensada para curar se converte em arma. Palavras como toxicidade, gaslighting ou violência emocional são usadas sem nuances, não para compreender, mas para ganhar discussões e evitar responsabilidades. Quando tudo é abuso, nada pode ser resolvido. Os homens notam como essa narrativa é reforçada por círculos próximos, grupos que validam sem questionar, amizades que amplificam a queixa e silenciam qualquer autocrítica. Constroem-se realidades paralelas onde a responsabilidade pessoal não existe e onde qualquer consequência é percebida como injustiça. Assim, o conflito não se resolve, perpetua-se. O resultado é um distanciamento cada vez maior entre expectativas e possibilidades reais. Exige-se tratamento excepcional sem oferecer reciprocidade. Reclama-se compreensão infinita sem oferecê-la. E quando a relação se ressente, a história é reescrita para preservar uma identidade intocável. O homem passa de ser companheiro a ser antagonista, em um relato onde sempre há uma vítima e um culpado. Diante desse panorama, muitos homens entendem que não se trata de falhas individuais, mas de um sistema de incentivos que premia a queixa e castiga a responsabilidade. E quando essa compreensão se assenta, a pergunta deixa de ser como se adaptar a expectativas impossíveis e passa a ser se vale a pena continuar participando de um jogo onde as regras mudam constantemente e nunca a seu favor. Chegados a este ponto, muitos homens já não sentem confusão. O que antes era dúvida se transformou em uma decisão clara, embora incômoda. Não se trata de rejeição nem de ressentimento, mas de uma escolha consciente. Diante de dinâmicas que desgastam, que exigem sem devolver, que convertem a convivência em um campo de batalha emocional,
Alguns homens optam por algo que durante muito tempo lhes foi dito que era um fracasso: a solidão. Mas essa solidão não é vazio. É silêncio sem tensão. É estabilidade sem reprovações. É a ausência de drama convertida em paz cotidiana. Muitos homens descobrem que, longe de se deteriorarem, suas vidas começam a se organizar. Melhoram sua saúde, seu foco, sua economia. Recuperam tempo, energia e clareza mental. Compreendem que a tranquilidade não é uma renúncia, mas um valor que antes haviam subestimado. Essa escolha também tem consequências mais amplas. As relações se tornam mais escassas, os compromissos mais seletivos. Já não se busca intensidade constante, mas coerência. Já não se toleram jogos emocionais nem desequilíbrios evidentes. O risco de escolher mal se torna demasiado alto quando o custo é a própria estabilidade. E assim, muitos homens preferem esperar ou simplesmente avançar sozinhos, antes que repetir padrões que já reconhecem com clareza. É importante entender que este processo não nasce do ódio às mulheres, nem de uma negação do vínculo humano. Nasce do cansaço de relações construídas sobre regras injustas. Nasce da necessidade de reciprocidade real. E também nasce do desejo legítimo de ser valorizado, não só pelo que se oferece, mas por quem se é. Agora, a reflexão fica aberta, porque esta história não termina aqui. Cada experiência é distinta e cada ponto de vista importa. Você reconheceu esses padrões em sua própria vida. Você acredita que essas dinâmicas são reais ou exageradas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Escutar outras vozes é parte de entender o que está acontecendo realmente.